Então aqui sextou já, galera, e vai sextar com uma notícia forte, porque a querida primeira-ministra, ela sentiu aí a pressão popular, a popularidade dela caindo por conta da parte econômica. O povo japonês não está feliz com os seus salários e os aumentos de preços e a questão de imposto também e tudo mais. Ainda mais os residentes que são imigrantes, esses aí, cara, tá pronto para pegar em armas contra o governo já. E uma coisa que eu quero fazer depois é mostrar as reações no X, porque as reações no X do povo frente a esse post aí da Takaichi tá impagável, caras. Eu preciso compartilhar depois. Mas primeiro vamos ver a matéria. Eu quero rebater esses 5 contra-argumentos. Eu ainda não li. Eu vou ler aqui com vocês na matéria do jornal Yomiuri. Vai estar na descrição aí do vídeo. E vamos ver o que ela trouxe aí pra gente debater, né? Vamos ver os argumentos. Vou começar com o título da matéria. A primeira-ministra Takaichi publica 5 contra-argumentos consecutivos no X em resposta às críticas às suas medidas de combate à alta inflação. Vamos analisar os fatos. Beleza, Takaichi, vamos analisar os fatos. Vamos lá, vou começar a matéria aqui. No dia 14, a primeira-ministra Takaichi publicou 5 mensagens consecutivas em sua conta no X, respondendo às críticas às medidas de seu gabinete para combater a alta dos preços. Então ela saiu à defesa do seu gabinete e afirmou o seguinte, vamos lá. Há opiniões de que pareço estar negligenciando medidas para combater a alta inflação que está causando sofrimento à população e priorizando a realização de minhas próprias convicções políticas. Mas essa não é a minha percepção. Ok, já começou muito errado, porque vamos aos fatos aqui. Os verdadeiros recentes ocorridos no governo da nossa querida primeira-ministra aqui. Ela vem negligenciando porque em algumas afirmações ela já falou que ela não vai intervir na questão do dólar e iene, então para ela que se for o valor do iene, porque o iene para eles estando cada vez mais baixo é melhor, porque eles vão recuperar uma quantia maior na questão de vendas e investimentos no exterior. O povo que se exploda, que tem que trabalhar mais para se sustentar, é basicamente essa negligência aqui que ela está querendo negar, embora esteja muito claro, porque não está claro só apenas para mim, mas para o povo japonês. No X está um verdadeiro o caos, porque o povo japonês, eles me surpreenderam, eles estão muito atentos ao que está rolando, então foi facada atrás de facada ali na discussão que eles estavam tendo, mas enfim, vai ser tópico para outro vídeo. E a questão das convicções das próprias políticas, isso aqui é verdade, porque vira e mexe, o que ela faz para subir a popularidade dela é tacar a mão nos estrangeiros. Então é basicamente a frase que eu sempre trago aqui. Vai lá, Takaichi, bate nos estrangeiros, Takaichi, vai lá. E aí, por conta desse pequeno fã-clube, essa pequena bolinha que ela tem em volta dela, que suporta ela justamente por conta das políticas de imigração e desse lado político dela contra imigrantes, e ela quer parecer como se fosse o Trump. Ela tem aí na pequena bolinha dela, mas fora isso, fora esses lunáticos, você tem uma galera que está sentindo no bolso. E é esse povo que sente no bolso é que acaba ficando putaço com essas políticas que ela está fazendo, de pão e circo. Então a galera aqui parece que tem um cérebro um pouco mais afiado para o que acontece. Vamos de volta à matéria. O primeiro-ministro instou as pessoas a analisar os fatos, destacando que o Japão tem a menor taxa de inflação entre os países do G7 e a maior taxa de crescimento real dos salários. Ele também enfatizou que os preços da gasolina são mantidos baixos graças aos subsídios governamentais. Ok, tem alguns problemas aqui.
A questão de ser a menor taxa de inflação entre os países do G7. Não tem, assim, todo país ele tem a inflação. A inflação é um número criado pelo governo, então eu posso artificialmente mentir esse número em comparação com outro país. Por exemplo, a forma como eu meço a inflação no Japão pode vir a ser diferente como a forma que eu meço em outro país. E é só você pegar de repente a impressão de dinheiro. Essa é a verdadeira inflação que você vai ter como o aumento de preço. E aí quando você pega, por exemplo, outros custos que não estão dentro da cesta, cesta de itens, de elementos que eles usam na inflação, eles vão estar pouco maior, muito maior na verdade. E aí por conta dessa elevação no preço dos elementos que estão fora dos itens que eles calculam a inflação, eles se dão aumento. Eles, no caso, seria o poder público. Eles dão esses aumentos no alto escalão para acompanhar a verdadeira inflação. Então, se você quer saber realmente a verdadeira inflação, você vê o quanto por cento um funcionário público recebe a mais do que quem está na iniciativa privada. E aí sim você vai saber a diferença da inflação mentirosa para a verdadeira inflação. Então o governo ele faz esse joguinho aí, ele provavelmente meteu uma dessa, porque é um número que eles podem mentir a bel prazer para fazer esse marketing do governo. E a maior taxa de crescimento real dos salários, eu não senti, porque assim, eu estou aqui 2 anos, mas se você pega, por exemplo, ao longo de todo o ano, a reclamação que você tem é que você não vai ter uma grande diferença da inflação estar subindo todo o ano e você faz isso acontecer apenas um ano. Então, não é porque você aumentou em comparação ao ano anterior que você vai resolver o problema dos preços ainda estarem demasiadamente superior ao que deveria estar o patamar do seu salário. Então, por exemplo, se você traça uma linha, 2 linhas, coloca ali no X o tempo, e você pega o salário e o preço sendo as linhas, o preço ele subiu muito mais que o salário. E aí você fala, eu subi o salário em 2026, em comparação com o ano anterior. Beleza, mas ele está batendo a subida dos preços que aconteceu no decorrer de todos esses anos? Não, né? Então o povo japonês ele está reclamando sobre isso. Ele precisa ter um ajuste que vá bater de fato esse acumulado da subida de preço no decorrer de todos esses anos. Então o povo japonês não é bobo, ele percebe que esse discurso só é aplicado no ponto preciso da comparação com o ano anterior, e isso não vai surtir efeito algum frente aos aumentos de preço que eles tiveram no decorrer desses 30 anos. Vamos lá. E o outro ponto que ela falou é a questão da gasolina. A grande maioria do povo que mora nos grandes centros urbanos, eles não usam tanto carro, então passa indiferente. Uma minoria que mora no interior acaba se beneficiando disso. Eu não vou negar que é uma boa política pública, mas não é todo mundo que faz uso da gasolina. Então, infelizmente aqui, ou felizmente, para quem gosta de socar o governo, não é uma política que vai agradar a grande maioria do governo. Aliás, a grande maioria da população japonesa. Então você vê que ela falou, mas no final das contas ela governou para poucos, né? Porque quem tem carro de fato é o pessoal do interior, e quem vai andar de carro aqui em Tóquio, por exemplo, é a galera que tem bem mais grana, porque você paga bem mais imposto para ter carro em cidades que são assim urbanamente mais favorecidas com a questão de densidade demográfica. Então, quem tem carro em Tóquio e tem paciência de andar por aqui, meu amigo, esse cara ele tem grana para manter esse carro, porque ele também vai ter um imposto alto para ser, como é que diz?
desestimulado a usar o carro. Então tem toda uma complicação quando você tenta falar em ter carro em cidades que com uma densidade demográfica grande como a de Tóquio. Mas enfim, vamos seguir aqui o finalzinho da matéria. Uma pesquisa de opinião pública realizada em todo o país pelo jornal Yomiuri Shimbun em julho mostrou que 71% dos entrevistados desaprovam a resposta do governo à inflação crescente, embora isso esteja sendo apontado como um dos motivos para a queda dos índices de aprovação do gabinete. Alguns acreditam que o cargo de primeiro-ministro seja um sinal de desespero. Pois bem, isso aqui é que eu falei no começo do vídeo, né? Ela sentiu a desaprovação subir por conta da parte econômica. Mas enfim, galera, esse é o vídeo que eu trago hoje. Eu vou pular para o vídeo do X. Lá tá sendo a pérola das pérolas. Caso vocês curtem notícias referentes ao Japão, considere se inscrever no canal, dê um joinha para fortalecer. E fique à vontade na seção dos comentários. Até o próximo vídeo.